Olá, boa noite, bem-vindos a mais um ABC das Mães. Hoje, 12 de setembro, estreamos aqui com mais um programa cheio de conteúdo para vocês. Sabe por quê, gente? Já eu vou receber o Dr. Mário Solimene, que é advogado, e ele vai falar sobre processo de adoção. Tenho certeza que muitas mamães aí do outro lado, têm dúvidas, de como anda esse processo de adoção aí no Brasil. Então, já ele estará aqui para tirar as dúvidas de vocês. E teremos também a Daniele Sá, que é mestre de ciências pela Unifesp, e ela vai falar sobre dificuldades de aprendizagem. Quem não passa por isso em algum momento da vida? Pode não ser no Fundamental 1, foi para o Fund 2, começou aquela dificuldade, então ela vai ensinar você aí de casa como você pode ajudar o seu filho. Você, mamãe, papai, titia, vovó, quem quer que seja, As crianças precisam aí do nosso apoio, da nossa orientação para seguir firme ali nos estudos, Quero convidar vocês para seguirem todas as redes sociais do ABC das Mães, porque através delas vocês têm acesso a todo o conteúdo. Ao programa da TV, que acontece toda quinta a partir das 20h30. Tem também acesso ao grupo do Facebook, lá vocês encontram diversos produtos e serviços com descontos, além de muito conteúdo e informação de qualidade. Por falar em descontos, eu quero mostrar o look de hoje, que são de duas lojas parceiras do grupo. Deixa eu começar aqui, olha, pelos sapatinhos. Esse daqui, gente, é da Rosa Choque Calçados. Olha que lindo, quero deixar um beijo para Rose. E mostrar também a blusa linda da Show Moda, que fica logo em frente aí à Rosa Choque, tá bom? Olha essa blusa da Show, que linda, maravilhosa, gente? Tá super em alta essa transparência, muito legal aí para vocês. Lembrando que a Show tem descontos exclusivos para quem segue aqui o ABC das Mães. Amei o look, viu, Karina? Obrigada. Agora, vamos continuando aqui. Quero chamar vocês também para seguir o Instagram, que é o @Cláudia Aloia, tudo junto. Lá eu mostro o meu cotidiano, dou dicas diárias, falo dos descontos e deixa eu contar para vocês. Já deixei os 2 próximos programas gravadinhos do jeito para você, cheio de conteúdo maravilhoso. Sabe por quê? Semana que vem, quem me acompanha vai ver a minha viagem aí, vou pro Egito, vou para Dubai e vou mostrar tudo para vocês. Quero que vocês fiquem coladinhas comigo, porque vou mostrar muita coisa bacana, vou contar muita história para vocês, para que vocês conheçam um pouquinho aí de cada país, tá bom? Vem comigo então no Instagram que a gente curte juntos essa viagem aí e não me deixem aqui no programa também, Continuem coladinhos comigo, compartilhando aí as nossas transmissões para que o nosso conteúdo chegue ao maior número de pessoas possíveis, tá bom? Recados dados, agora vamos começar a nossa primeira entrevista aqui, porque o Dr. Mário Solimene já chegou, ele que é advogado, vai falar sobre processos de adoção. Deixa eu dar boa noite para ele. Boa noite, bem-vindo. Boa noite, Cláudia. Obrigado por me receber aqui. Nós que agradecemos. E num assunto, é que eu acho que é sempre pauta, porque quem não conhece alguém que queira adotar uma criança, independente se essa pessoa já teve filhos biológicos ou não, tem muitas pessoas que têm esse desejo no coração e de repente não sabem por onde começar. Então, o ABC das Mães vai ter esse cantinho aqui dedicado agora especial para você, que já tem a sua gestação. Eu costumo dizer que quem adota gera dentro do coração essa criança, Acho que a gestação vai lá para o coração, não é só na barriga. E aí, para então conseguir aí o processo de adoção. Então, a minha primeira pergunta para você, doutor, é: quem pode adotar uma criança hoje no Brasil? Todo mundo pode adotar. Solteiros, solteiro, casais homoafetivos, todo mundo pode adotar. Então não tem restrição nenhuma, porque todos são iguais perante a lei. Tem alguma idade, a partir de idade, não? Não há, bom, 18, há algumas restrições, tá. Há algumas restrições. Uma delas é que a pessoa que queira adotar seja 16 anos mais velho do que a pessoa que está sendo adotada. Tá. Então isso é um requisito básico. Agora, não há diferença entre pessoas solteiras, casais homoafetivos, não há diferença nenhuma nesse sentido. Olha, essa já é uma informação bacana. Agora, eu decidi que eu quero adotar, Qual é o primeiro passo para essa pessoa que já tem essa decisão, já conversou com a família, já tem isso lá dentro do seu coração desde sempre, eu vou partir para adoção. Qual que é o primeiro passo? Quem a gente deve procurar? Tá, o primeiro passo é procurar a vara da infância e juventude mais próxima de você. Tá. Primeira coisa. Dá um Google lá, procura vara de infância e juventude e vê qual que é a mais próxima. Qual que é a mais próxima? Tá. Vá até lá, seus documentos pessoais, e converse com o pessoal do fórum, porque aí você vai precisar arrecadar um monte de documento que eles vão pedir para você e
e você vai poder dar entrada nesse processo que se chama habilitação. O que é isso? Esse processo você vai poder, vai ter que passar por uma avaliação por assistente social, por psicólogo, para saber se você vai poder adotar. Tá? Porque não, apesar de ser para qualquer um, todas as pessoas podem adotar. Podem se candidatar. Podem né? se candidatar, é preciso saber se você vai estar preparado para isso. E principalmente se é isso mesmo que você quer. Porque é preciso ficar bem claro para muita gente que não é só porque você está aparecendo para adotar que você vai conseguir adotar. Você precisa ter a motivação correta para adotar. A motivação correta para adotar não é, por exemplo, porque eu estou sozinho, porque eu estou depressivo, porque eu perdi alguém da família que eu gostava. A motivação correta é porque eu quero ter um filho, ou uma filha, ou filhos, ou filhas. Tá? Então, essa é a motivação correta. Você não vai tapar um buraco que você tem na sua vida. Emocional, não. Emocional, não. Você tem que querer aquele filho como numa gestação, gente. Quando a gente engravida é porque a gente quer muito, né, deseja essa criança. É um ato de amor, né? Sim. E esse ato de amor, ele precisa ter um endereço certo, ele precisa ter uma motivação correta. Se você aparecer lá para fazer uma coisa que você acha correto, veja, não são as pessoas que vão aparecer que estão erradas. Elas têm a boa Cada um intenção. tem a sua convicção, né? Mas muitas vezes as pessoas não sabem que a motivação é incorreta. Então é isso, por isso que há uma equipe de profissionais para avaliar, para poder saber se a criança vai estar sendo recebida por uma pessoa ou pessoas que estão aptas a recebê-la. Então essa é a motivação por trás dessa lista, que é o Cadastro Nacional de Adoção. É uma lista que o país inteiro está, todas as pessoas que estão interessadas em adotar estão nessa lista no país inteiro. É um cadastro integrado a partir desse ano. E aí, cheguei lá na Vara de Infância e Juventude. Então, eu queria que você especificasse um pouquinho para nós, né, o que esperar, né, o que eles vão avaliar, até para que a pessoa possa se preparar, porque eu acho que há todo um preparo, assim como na gestação biológica, né, você se prepara, você vai, faz o pré-natal, faz curso, aprende, tem que se preparar também se você tem interesse em partir para adoção. Então, como são essas avaliações e é avaliado o perfil psicológico, claro, mas como é avaliado isso? Que tipo de pergunta que a gente pode esperar ser feita nesse processo aí? Tá lá. Então, Cláudia, é uma gestação. Para você ter uma ideia, né, são de 8 a 10 meses que leva para que o processo de habilitação seja completado. Que é uma gestação mesmo, é uma gestação. Na verdade, é isso que acontece. Então, é o tempo suficiente para as pessoas também se prepararem psicologicamente para aquilo que vai acontecer, porque não é um processo fácil. Então, primeiro eu entro lá no site da Vara, vou até lá. Você vai até lá. Vejo a lista de documentos. Você vai lá conversar, porque é adequado para as pessoas terem uma ideia daquilo que vai ser requisitado diretamente dos funcionários da Vara de Infância e Juventude. Tá. Chegar lá e dizer, olha, eu quero me habilitar para o processo de adoção, eu quero fazer parte do Cadastro Nacional de Adoção. O que eu preciso fazer? Então, aí as pessoas vão receber a informação diretamente de quem entende, de lá, da Vara de Juventude, e podem começar a trazer os documentos, porque é uma série de documentos que tem que trazer. Agora, como é uma gestação, as coisas não acontecem todas de uma vez. Então, você vai iniciar esse processo e aí você vai ter que informar, preencher um monte de documentos, e vai ter que informar que tipo de requerimentos você vai exigir dessas crianças, porque é preciso que as famílias aceitem determinadas crianças de determinadas idades, enfim, há uma série de critérios que essas pessoas, etnias também. E a avaliação? Então aí, depois disso, fui lá, levei os documentos. Sim. Aí eles vão me chamar para uma avaliação, que é com um psicólogo, muito provavelmente. Sim, eles vão provavelmente para a sua casa também, porque é preciso avaliar aonde você vive, quais são as condições. Isso não quer dizer que pessoas que não ganham muito não podem participar. Todos podem participar, como eu falei do começo. Agora, é preciso que haja um mínimo de condições para receber essa criança. Não só no aspecto material, mas também no aspecto psicológico. Então, se a pessoa ganha um salário mínimo, por exemplo, isso não significa que ela está fora da lista. Isso significa que ela não vai poder sustentar outros 3, 4 filhos com um salário mínimo. Né? Então, a gente precisa ter um parâmetro de bom senso
nisso. Isso vai ser avaliado. Vai ser avaliado onde as crianças vão ficar, vai ser feita uma entrevista por psicólogos para saber se seu perfil psicológico é adequado para receber uma criança, se você tem condições, porque tudo é feito em função do interesse da criança. E até identificar se a pessoa não está com aquele buraco afetivo ali, emocional. Exato, que a gente falou ou se ela antes. quer mesmo ter um filho Sim, de verdade. Exato. Isso tudo, as pessoas estão acostumadíssimas a fazer isso. E elas vão poder identificar como bons profissionais que são, se há alguma outra razão que não a real vontade de ter um filho. Né? Isso é muito importante. Agora, uma vez feito o cadastro lá para adoção, Cadastro Nacional de Adoção, eles avisam quando vão visitar essa casa? Como funciona? É algo programado? Sim, avisam, é algo programado. As entrevistas podem acontecer no fórum também, é algo programado. E não é só você, mas também se você tiver um parceiro ou esposo, ou se você tiver mais outras filhos. Crianças também, vai ser o que vai ser avaliado é o ambiente que vai receber essa criança. Tá? Então não é só a pessoa que vai lá para fazer a habilitação que vai ser o avaliado, é todo o universo familiar. Todo o ambiente que essa criança vai ser inserida ali. Exato. Agora, eu queria que o Dr. Mário contasse para a gente aqui também um pouquinho como é o cenário hoje dos abrigos, né? Quais são essas crianças que estão nos abrigos hoje aqui no Brasil? Tá. Porque quando a gente fala em adoção e em tempo de adoção, ele me explicou um pouquinho aqui antes de nós começarmos, ele vai explicar agora para vocês. Os pré-requisitos exigidos pelas famílias é o que faz com que esse processo seja mais lento, Exato. né? Então, como estão essas crianças hoje nesses abrigos? Tá, nós temos crianças de todos os tipos, né? De Tá. todas as classes sociais que vieram de diferentes famílias por diferentes razões. Então é preciso saber que há uma realidade anterior, né, que as crianças viveram, que isso não se apaga. Tá? Agora, o principal problema, como você mesmo falou, é que as famílias elas têm tantas exigências e as exigências normalmente são mais ou menos as mesmas, que algumas crianças acabam sendo disputadíssimas e outras excluídas. Continuam lá para sempre. É um problema muito grande em relação à idade dessas crianças. Então, foi feito um levantamento estatístico alguns anos atrás, recentemente, isso pode ter mudado, variado um pouco, mas crianças de 0 a 4, de 0 a 2 tem muito mais chance de conseguir alguma coisa, de 2 a 4, 8% das pessoas se interessam por esse tipo de criança. E nossa, primeira infância. De 4 a 8, de 6 a 8, é basicamente zero. As pessoas não querem. Tá brincando. É 2% e depois de 8 para cima é zero. Eu imaginei assim, que de 8 para cima fosse mais difícil. É zero. Mas 7? Tende a zero estatisticamente. Então, por isso que eu vou... É tão pequeno ainda, gente. E a gente encerrar a zero as chances dessa criança ter uma família. Né? Por conta disso, talvez eu vá invadir um pouquinho na pauta do que a gente vai falar depois, mas eu acho que é interessante, é que sempre aquela pergunta, casais estrangeiros podem adotar? No começo não podia, depois que veio a lei que instituiu o Cadastro Nacional de Adoção. Começou-se a verificar que há muitas crianças que ficam para trás, como a gente está vendo, né? E os casais estrangeiros, dependendo, logicamente, de onde eles vêm, mas por uma questão cultural, eles não se importam muito com crianças acima de 8 anos, crianças mais velhas, até adolescentes. É uma algo questão mais cultural aqui do Brasil. Então, foi feito não uma exceção à regra, mas foi reestruturado o sistema de forma a permitir que os casais estrangeiros adotem, mas apenas se os casais brasileiros não adotarem. Então, os casais brasileiros têm preferência. Segundo, na lista de preferência, são os casais brasileiros vivendo no exterior. E os terceiros nessa lista são os casais estrangeiros. Então, se um casal estrangeiro quiser vir fazer o Cadastro Nacional de Adoção, ele pode? Eles podem. Um casal de americanos vir aqui no Brasil, procura a vara da infância. É uma outra forma, na verdade, que funciona. Tá. Na verdade, eles fazem um cadastro lá. Entendi. No próprio... Só que eles serão os terceiros da lista de espera, nesse caso. Sim, mas há uma colaboração internacional. Entendi. Né? Então, por exemplo, no caso dos casais americanos, eles fazem os cadastros nas cidades de origem e eles dizem se eles estão interessados ou não em crianças de outros países. Se houver esse tipo de interesse, é uma comunicação entre o órgão brasileiro e o órgão americano, nesse sentido, e que vá colocar essas pessoas no sistema também.
Tá. E essas pessoas são avaliadas da mesma forma que são avaliadas aqui, mas por uma equipe de profissionais de lá. Tá? Porque as coisas são mais ou menos compatíveis. Tá. Então, todo o sistema pode ser, todo o procedimento pode ser feito por lá. Porque eles seguem a mesma premissa, né? Da avaliação psicológica, de ver a família como um todo. Exatamente. E as possibilidades é uma coisa financeiras universal, né, e Cláudia? psicológicas, né, na verdade, de coisa... se criar um filho. Exatamente. Gente, olha que legal. É. E fora esse preconceito aí das crianças maiores. Agora, e quando são irmãos? Eu sempre tive essa dúvida, eu não sei. Existem irmãos que são separados ou obrigatoriamente, se os irmãos estão em um abrigo, eles têm que ser adotados juntos? Ou não existe essa obrigatoriedade? Tá, o que existe é uma preferência. Tá. A preferência é que manter. os irmãos sejam mantidos juntos, porque isso não vai fazer com que haja uma ruptura ao ponto de fazer com que as crianças sofram. A gente tem que lembrar que são as crianças que são Na o verdade, centro eu acho que disso, qualquer da juiz, atenção. na hora da decisão, ele vai preservar pelo bem da criança. Exato. Né? Então, se tiver um casal com interesse nos dois, é óbvio que ele vai entregar para esse casal que quer os irmãos. Né? Obviamente. Agora, esse é um outro fator que faz com que as crianças permaneçam, muitas vezes, sem ser escolhidas, porque a maioria dos casais brasileiros não quer adotar crianças que venham acompanhar de irmãos. São dois adotando ao mesmo tempo, de idades diferentes, normalmente um bem mais velho que o outro. Então, os casais brasileiros têm muito preconceito em relação a isso, preferem não fazer, e essas crianças que estão lá, continuam lá para sempre. Agora, é possível, se não houver jeito, de acordo com aquilo que o juiz entender como em melhor interesse da criança, separar. Por exemplo, vivendo numa mesma cidade, é possível continuar o contato. Tudo vai depender do caso a caso. Agora, respondendo a sua pergunta, não é uma obrigatoriedade, mas é uma recomendação forte. Ai, gente, eu acho que essa tem que ser prevalecida, né? Porque eles provavelmente já estão no abrigo juntos, né? E estão. Separar uma família assim, eu acho que deve ser tão difícil, né? A adoção já é um processo difícil, que exige aí cuidados, ainda mais se é uma criança que realmente já passou, já está um pouquinho maior, há uma conversa, né? Mas tudo que é conversado, tudo que é feito com amor, gente, dá super certo. Sem dúvida. Né? Eu tenho essa experiência própria na família, então eu sei com propriedade do que eu estou falando para vocês. Na verdade, hoje em dia eu nem lembro se eles são adotivos ou não, porque é tão natural ser parte da família que eu nem sei, né? A gente nem termina nem lembrando na minha família sobre isso. E é bom lembrar que para a lei são todos iguais mesmo. Sim. Não há diferença entre filhos adotados se um casal já tem filhos filhos biológicos. Exato. De qualquer maneira, não há diferença alguma. Até porque foi uma decisão consciente que passou aí por todo esse processo. Hoje, graças a Deus, né, doutor Mário, não a gente encontra mais dificuldade, ainda bem no Brasil, daquela adoção ilegal, né, como era feita antigamente, que aí a gente não sabia onde essa criança estava, se foi feito algum tipo de, sei lá, de coisa ilegal com essa criança. Então, hoje em dia é tudo muito mais direcionado, né? Sim, a gente tem o que costuma se dizer que é a adoção à brasileira. Sim. Que é um nome próprio do Pro tipo de adoção, que se dava do jeitinho que se dava. antigamente. Sempre se dava. O que é isso? Acho que muitos telespectadores sabem o que é, mas é aquele tipo de adoção que, na verdade, é simplesmente ir até o registro e dizer que aquela criança nasceu dessa mãe, quando, na verdade, nasceu de outra mãe. Então, isso era uma coisa muito comum, como aquilo que você relatou na sua própria família, né? Que acontecia. As pessoas, olha, eu não quero mais essa criança. Então, você quer? Vai lá até o registro e registra no seu nome. Hoje não é mais assim. Né? Adoção brasileira. Hoje não é que não é mais assim. Se reduziu muito esse tipo de atividade, principalmente porque facilitava o tráfico internacional de crianças. Né? Então, a preocupação da lei é sempre o interesse da criança. E isso fazia com que as crianças continuassem vulneráveis, né? Então, o que se fez? Criou-se a declaração de nascido vivo, que é na maternidade o médico vai atestar que, em formulário próprio, né, que essa criança nasceu dessa mãe. E isso vai para o registro. Então, a partir desse momento, essa mãe já está vinculada a essa criança. Não há possibilidade de se vincular chegar... outra mãe. Olha aqui, o meu filho nasceu, está aqui, sou eu a mãe. Cadê a declaração do médico? Eles vão perguntar. E aí essa declaração precisa existir. Tá. Né? E essa declaração vai constar o nome de uma pessoa diferente.
que é justamente para E, gente, evitar. a dificuldade, às vezes eu vejo algumas pessoas reclamando, falando, tem todo isso de criança para adotar devido à dificuldade. Mas se não colocam, né, se eles não colocam algumas premissas, imagina o tanto de criança que pode, né, sofrer aí algum tipo de contrabando mesmo de crianças aí infantis, enfim. E várias outras coisas, né, como o perfil psicológico, saber se aquela família está apta. Quem já não ouviu história de gente que adotou uma criança e depois se arrependeu? Isso antigamente acontecia. Muito pior. Que é muito pior. A o criança trauma já psicológico, está, né, 2 vezes ela foi negada. Claro, ela foi abandonada, né, vive uma situação de vulnerabilidade flagrante, né? Sim. Vai para uma família que a rejeita. Por isso que a lista, né, de adoção, a lista de adoção é uma coisa tão difícil, não difícil, mas tão pormenorizada, você tem que passar, criteriosa, né? Exatamente, essa é a palavra, criteriosa, porque você tem que ter a certeza e tem que ter aquilo que se entende como adequado para adotar, porque se depois a criança tiver que sair da família, é um trauma pior ainda. Exato, né? E a gente não quer isso para a vida, né, gente, de ninguém, por isso tem que ser algo bem consciente, feito da maneira correta, porque se a pessoa atravessou todo esse processo, muito provavelmente ela vai chegar lá na frente com êxito e é aquilo mesmo que ela queria, enfim, vai dar tudo certo, vai seguir a vida aí tranquilo. Sim, é né? muito importante, muito importante. Demais, gente. Agora, eu quero puxar para outra vertente aqui, né? Nós temos muitas pessoas que nos assistem e na contramão, se tem uma gestante assistindo que, eu não tenho como criar essa criança e quero entregá-lo para adoção. Não é crime, né, para começar, e como ela faz isso de maneira legal e de que preserve essa criança para que ela depois seja encaminhada para uma família adequada, para uma família que passe por esse processo. Tem 2 perguntas, na verdade, para você. E uma outra coisa que a gente vê muito no Brasil, que acontece às vezes, é a mãe tem o filho, de repente abandona, a vizinha vai criando, se a pessoa, a tia, enfim, aquela criança pega amor, claro, né? Cria um vínculo ali com aquela criança, essa pessoa não consegue estar mais à frente a fila porque ela já estava com essa criança? Então eu queria saber dessas 2 perguntas. Tá legal. Vamos pela primeiro, né? Tá. Existe toda uma rede hoje em dia para suporte das pessoas que são vulneráveis, né? Tá. E as mães, as gestantes que estão em situação de vulnerabilidade, elas também estão em contato normalmente com o serviço social. Então, se acontece algum problema, elas têm a facilidade de se chegar a um serviço social. Não é sempre que isso acontece, não é em todo lugar que se tem. Mas, na maioria das grandes cidades, isso existe. E, de uma forma ou de outra, ela vai procurar o médico para saber como vai estar a criança. Ela vai fazer o pré-natal e ela vai, em algum momento, declarar essa vontade de não ficar com a criança. Tá. E aí ela tem os serviços sociais do Estado, das igrejas, das comunidades, com quem ela vai conversar em alguma forma. E essas pessoas vão começar a encaminhá-la, tá? A ponto de que quando ela tiver o filho, esteja tudo preparado de uma forma mais ou menos certa, que esses abrigos ou as instituições que estão preparadas para receber essa criança vão terminar recebendo essa criança. Então é diferente de quem está com... eu quero adotar, eu vou procurar um lugar específico. É claro, se alguém quiser e estiver procurando, pode ir a um lugar específico também, mas esses lugares normalmente são as redes de apoio de assistência social. Tá bom? Então, mas se alguém quiser fazer isso, vá procurar assistente social, procure o sistema, converse com o médico. Né? O médico com certeza vai saber te orientar. Que são as pessoas que estão em contato com a gestante. Tá. E essas pessoas vão começar a se mobilizar para que isso resulte, né? Ou tentar de outras formas, tentar conversar com a família, tentar ver aquilo que pode acontecer. Perfeito. Tá bom? Respondendo a sua segunda pergunta. Aquela família que já tem aquele vínculo com a criança, Isso. A tia, a vizinha, né, terminou ali cuidando daquela criança e depois a mãe realmente abre mão, quer colocar essa criança para adoção. E aí, tem como essa pessoa chegar um pouquinho mais à frente na fila, porque ela já criou um vínculo com a criança, ela criou essa criança, né, nesse tempo? Tem, porque não é só o Cadastro Nacional de Adoção que é feito para que se haja essa aproximação entre crianças e pessoas que queiram adotar. A vida faz isso também, muitas vezes. Tá. Né? Tem casos, muitas vezes, de pessoas que falam assim, eu vi um amigo meu dizendo, olha, eu estava no posto de gasolina, saí para comprar alguma coisa na loja de conveniência, quando eu voltei tinha uma mulher falando, olha, eu estou com meu filho aqui, você não quer ficar?
Quer dizer, isso não é adoção brasileira, isso é, a criança já nasceu, já está registrada no nome de alguém, alguém abandonou a criança no braço dele. Então, com 2 dias, com 1 dia, essa criança já vai criar um vínculo com essa família. Esse vínculo é protegido por lei. Agora, é uma zona um pouco cinzenta saber até que ponto esse vínculo é feito, quanto tempo demora para se criar esse vínculo. Isso vai depender de cada dinâmica familiar. Muitas vezes a criança chega na casa dessa pessoa e não se há vontade de continuar com essa criança, mas uma mobilização para se achar quem é a mãe. Depois de 1 mês, começa a se perceber que essa criança foi abandonada. Depois de algum tempo, em contato com as igrejas, começa a ver que não vai ter jeito. E aí começa a criar-se um vínculo. Ou cria-se o vínculo no primeiro dia, ou daqui a 6 meses. É muito difícil de falar quando esse vínculo foi criado. Mas isso é o que a gente chama de paternidade ou maternidade, né? Parentalidade socioafetiva. É o amor. Sim. E esse amor é protegido. Se for demonstrado que a criança criou esse vínculo, que há esse amor entre pais, porque são pais já, sim, né? Pais adotivos, e essa criança, o Estado vai proteger. Ah, é muito bom saber Né? disso. Né? E aí vai poder acontecer alguma coisa. Mas é só essa zona cinzenta de saber, olha, objetivamente, quanto tempo que precisa para isso. Isso vai depender de cada dinâmica familiar e é uma coisa que a legislação não pode controlar, que é a vida das pessoas. Né? Cada caso vai ser analisado de forma única ali, então. Né? Exato, mas é possível, isso é um alento também. Isso, e é legal saber disso, né? Dá um alívio no coração, claro. Né? Porque quando envolve amor e vínculo, a gente sabe como é que é. Agora, só para a gente encerrar aqui, o casal adotou, enfim, passou pelo processo de adoção, eles têm direito à licença maternidade, paternidade? Tem, eles estão protegidos normal. por tudo, sim, normal. Então, olha, como eu falei antes, filho é filho, não tem diferença entre filho adotivo e filho biológico. Aliás, ao contrário, hoje em dia, pelo espírito do Código Civil de hoje, né, que é um código mais moderno, 2003, o que acontece é realmente que a sociedade entende que o amor é mais importante do que o vínculo biológico. Sim, então isso foi, né? Isso é uma realidade. Já passaram a entender isso. Exato. Agora. Sempre foi, mas na letra da lei não era. E hoje em dia isso é uma conquista que existe. Que as pessoas uma boa notícia, né? Super boa notícia. Ai, demais. Adorei aqui a entrevista do Dr. Mário. Eu vou até passar aqui para vocês o Facebook deles, para quem quiser fazer, consultar, enfim, tirar suas dúvidas com o doutor. O Facebook é Ernesto Rezende, com Z, Neto Advocacia. Falei certinho? Sim, falou certinho. Obrigada por ter esclarecido Eu que agradeço, as nossas dúvidas. Cláudia. Tenho certeza que tem um monte de mamãe com com aquele embriãozinho já no coração aí, e acho que agora com um pouquinho mais de orientação, conteúdo, de repente já dê esse start. Aí, quem sabe, nasce uma nova família. Muito bom. Né? Muito Obrigada bom. mais uma vez. Eu que agradeço, viu? Cláudia. Obrigado. Gente, agora nós vamos para um intervalo super rápido, mas antes do intervalo, quero contar para vocês que agora, aquela história de fazer a chapinha e sair no sereno ou no chuvisco, a chapinha acabou, caiu por terra, porque chegou a Malina Beauty, eu vou contar para vocês aqui no próximo vídeo. E agora, a dica é para você que quer ter o cabelo liso ou enrolado, não importa, porque a Malina Beauty, ela faz tudo isso por você, liso ou enrolado e com resistência à água. Eles têm aquele slogan, gente, que eu adoro, que é o "E choveu, agora o cabelo não encolheu". Por quê? A Malina Beauty tem 11 tecnologias que selam aí os fios dos seus cabelos de dentro para fora e impedem que o suor, que o chuvisco ou mesmo aquele vapor do banheiro, do chuveiro, penetrem nos fios e acabem com o seu penteado, seja ele liso ou enrolado. Além disso, olha o design dessa chapinha, gente. Que linda! Essas pontinhas arredondadas, olha, você não se queima. Na lateral também. Além disso, deixa eu ver se dá para pegar bem aqui na câmera. Olha, as placas de 100% titânio são móveis, então elas se movem junto com o seu cabelo e acaba com aquela coisa de quando você passa a chapinha, começa a puxar os fios, porque ele anda aqui, olha, se movendo nas placas da sua Malina Beauty. Então, essa é a Malina que não sai com a água, vocês encontram através do site que já está aqui na tela para vocês e lá no site vocês encontram vários outros produtos da Malina Beauty. Vou mostrar aqui para vocês. Olha que legal, esse silicone protetor de bancada, já não tem mais aquela história, olha, de queimar a bancada aí da sua casa. Tem esse silicone. Tem a embalagem aqui para viagem também, olha, vou mostrar para vocês essa embalagem, que também você usa como protetor aí da sua bancada, além de shampoo,
condicionador, protetor térmico e esse gloss com um cheirinho, gente, maravilhoso, cheirinho de morango, chiclete, eu ainda não consegui identificar, mas é muito gostoso e dá aquele brilho, aquela sedosidade para o seu cabelo. E mais, sabe o que eu quero falar para vocês? Nada de finalizador aqui não, para proteger mais, para fazer o cacho durar mais. Ela sela tão bem o fio que mesmo sem finalizador você consegue manter o seu penteado, o seu liso ou o seu cacho por muito mais tempo. Então, se você gostou, entra no site, coloca lá o seu código promocional, que é o ClaudiaAloia10, tudo junto, garante 10% de desconto e já fica aí, olha, sempre linda, arrumada e com os cabelos durando por muito mais tempo, como eu já falei, hein? Seja liso ou enrolado. Acesse através do site. Voltamos com o ABC das Mães e agora, olha, começou aí o último trimestre de aulas, né? A hora é agora de recuperar as notas aí das crianças. Por isso, decidi convidar hoje a Daniele Sá, que é mestre em Ciências pela Unifesp, nossa parceira também ali da Tutores, né? Inclusive, no meu Instagram, vocês viram no IGTV que eu expliquei um pouquinho sobre o que é a Tutores. Vai além de aulas particulares e hoje ela vai dar aqui mais algumas dicas pra gente de como nós, pais, mães, tios, vovós, como a gente pode ajudar as nossas crianças a estudar e entender um pouquinho esse processo de aprendizagem. Então, deixa eu dar boa noite para a Dani aqui. Boa noite, bem-vinda. Boa noite, Cláudia. Obrigada. Primeira vez na TV, né, Dani? Primeira vez. Calma que vai dar tudo certo. Tá, já. Para a gente começar aqui, deixa eu passar o Facebook primeiro da Dani, que é o Tutores Santo André, bairro Jardim. Lá vocês encontram a Dani e tem a Tutores também de São Caetano, que sempre acolhem a gente aí com todo carinho também, tá? Isso mesmo. Agora, primeiro, a gente vai chamar uma imagem do cérebro para a gente começar a nossa explicação aqui, porque eu vou perguntar para ela se existe uma forma igual de todos aprenderem. Então, primeiro vamos entender como funciona aqui, ó, nossa cachola. Ali, ó, tá lá, Dani, agora é com você. Vamos lá. Então, como na própria imagem vocês conseguem identificar, o lado esquerdo é o que a gente chama de cérebro lógico, né? Então, é a parte que a gente ativa na questão da matemática, da lógica, da numeração. Já o lado direito é a parte artística. Então, quando... Criatividade, dança, música. Só que eles são interligados.
E quanto mais a gente fortifica essa ligação entre eles, melhora a questão da memorização, melhora a questão da aprendizagem. Então, é bem conceituado já que uma imagem você aprende muito mais rápido do que uns números ou letras. Então, principalmente essa geração, que é uma geração nova, por conta da tecnologia, eles são muito visuais. Então, você ensinar de uma forma com mapa mental, com figuras, você fortifica a ligação dos dois hemisférios. E isso melhora tudo, melhora a aprendizagem, melhora a memorização. E a criança se sente com a autoestima mais elevada para conseguir fazer aquele determinado exercício. Porque antigamente, Dani, não sei, eu acho que hoje, pelo que eu vejo estudando com a minha filha, não é assim. Antigamente a gente decorava muito, Exatamente. né? Era na decoração. Eu lembro que a minha mãe tomava de mim, assim, e eu tinha tudo Exatamente. decorado. Daí uma semana... Resumo, aplicação de resumo. Era. Né? Essa geração não funciona dessa forma, né? Por quê? Por conta principalmente da tecnologia, né? Então, a questão deles estarem sempre com essa questão do visual, da informação muito fácil para eles, né? Então, a gente precisa o quê? Ativar o lado da criatividade. E hoje a escola, muitas das escolas, continuam com as metodologias de escrita, de resumo. Tradicional, antiga, né? É por isso que a grande dificuldade que tem, aumentou muito a dificuldade escolar por conta desses fatores. Então, por vezes, não é só, ele tem algo cognitivo, às vezes não, às vezes é só uma simples dificuldade e ele não está sabendo estudar, né? Então, identificar formas de estudar. Na minha época era muito fácil o resumo, às vezes não é. Se eu for ensinar minha filha, será que essa é a melhor forma para eu estar ensinando ela? Às vezes não. Né? Às vezes é de outras formas que a gente poderia estar auxiliando nessa criança. Na verdade, então, é o meio em que ela está, essa criança, que Exato. hoje exige dela outro tipo de estudo, né? Exatamente. E às vezes a gente quer que a criança estuda, coloca ela lá com a apostila e aquela forma não vai funcionar. De repente, se você ilustrar de alguma outra forma ou fizer associação... Exatamente. Né? Eu gostava muito de fazer associação, lembrava... Esquemas. Exato. Aí ela consiga melhorar aí esse aprendizado. Isso. Deixa eu te perguntar uma dúvida que me veio aqui na cabeça, nem sei se tem alguma coisa a ver. Tem alguma coisa a ver o fato da criança ser canhota ou destra com a aprendizagem mais forte do lado direito ou do lado esquerdo? Tem sim. Ela é cruzada. Tá. Né? Então, normalmente, quem é canhoto ativa melhor a parte da criatividade. Por isso que eu vivia viajando na sala de aula. Tá vendo as pros das antigas? Que alguém deve me assistir ainda, pro Elisa, pro Sandra. E aí, preciso que ativar o outro lado, que é a parte do racional, da lógica. Então, é onde teria principalmente mais dificuldade. Você sabe, Dani, que esses dias... E eu vejo que algumas escolas, os esquemas de aprendizagem hoje estão diferentes. Na escola da minha filha, por exemplo, hoje em dia eles aprendem matemática por estratégias várias de decomposição, de associação. E teve um tal de exercício. As mães da escola da minha filha... Na última reunião da minha filha, inclusive, a professora estava mostrando a forma como ela ensinava. E ela viu na minha cara que eu tava assim, ó, boiando. Ela falou, o que foi, Cláudia, você não tá entendendo? Eu comecei a rachar o bico. Eu falei, olha, na hora de ensinar essa lição de casa para minha filha, eu não consegui. Eu não consegui associar aquele agrupamento daquele jeito, e sim da forma como eu tinha aprendido. E eu não consegui ensinar ela. Eu escrevi na agenda para a professora e a professora explicou na sala de aula e viu eu pescando. Ela pegou de novo, né? Eu pescando. Mudou muito, né? Mudou muito. Então, hoje em dia, algumas escolas fazem por processos de fatora o número, né? Tá. Para quê? Para que use a questão do raciocínio, não fique só uma decoreba no ensino da matemática. Isso é muito importante. E sabe o que é legal, gente? A gente pegar aqui dessa entrevista da Dani, que... Às vezes a gente procura tantas coisas quando o nosso filho vai mal na escola. Será que está com um déficit de atenção? Será que tem algum tipo de transtorno? Será que aconteceu alguma coisa psicológica? Às vezes é só forma de ensinar. Exatamente. Né, Dani? Exatamente. E na Tutores eu acho que você vê muito disso, Exatamente. né? Você consegue virar a chavinha e a criança deslancha, não deslancha? A psicóloga da Tutores, a pedagoga da Tutores, ela é uma cientista lá da Unicamp e ela fala justamente isso. Então, às vezes, quando vem essas crianças diagnosticadas com... esses transtornos de aprendizagem, às vezes nem 80% são realmente. Olha que número alto. É um número altíssimo.
Então, às vezes é uma falta de estudo ou falta de rotina, isso é muito importante. As escolas hoje, elas estão forçando muito os alunos, né? Então, às vezes o que eu aprendi no ensino médio, uma criança já está aprendendo no 8º, 9º ano, né? Então, a competição entre elas está muito forte, entre as escolas. Então, elas estão antecipando o estudo. Então, é muito importante a questão da rotina. A criança tem que estudar um pouquinho todos os dias para facilitar a memorização, para absorver melhor aquele conteúdo. Então, a criança precisa de rotina para tudo, né? E para criar desde a rotina pequenininho de estudar, porque pode ser que hoje não tenha dificuldade, mas lá na frente, se deixar, pode aparecer. Exatamente. O 6º ano é o ano primordial, porque entram muitas matérias, muitos professores. Então, aquela criança que não tem rotina, não sabe se organizar, por vezes ela pode se perder. Por vezes podia ser aquela criança que não tinha muita dificuldade e ali começa a aparecer as dificuldades. Então, a questão da rotina desde o Fundo 1, ela é importante. Mesmo na 1ª, 2ª série, coloca a rotina. Se já vem lição de casa, é importante. Tudo bem, tem que ter, gente. Não tem jeito. Hoje em dia, nas escolas tradicionais, é desta forma. E outra, para lá na frente não sofrer, né, Dani? Exatamente. Não ficar ali para trás e ficar com uma dificuldade que é pequenininha agora, de repente virar algo muito maior. E muitas vezes essa dificuldade pode mexer muito com a autoestima da criança, né? Sim. E aí pode gerar uma bola de neve, e aí transtornos psicológicos, enfim. E aí sim vem os transtornos, Exatamente. né? Às vezes não era nada ali atrás, Exatamente. Era só o modo como ele estava aprendendo, e aí não foi visto isso, não foi adequado, Exatamente. Aí sim que vira essa bola de neve. Exatamente. Agora, Dani, tenho certeza que tem várias mamães assistindo. Como que a gente pode saber? Porque hoje em dia existem vários tipos de escola, vários modelos de escola para as crianças. Como eu posso identificar se meu filho, porque a gente fala muito em construtivismo, tradicional, Waldorf, enfim. Como eu posso identificar pelo perfil do meu filho, acertar uma escola para ele? Porque eu acho que a escola vai muito da identidade da família e da criança. Não adianta eu ter uma família toda certinha e colocar minha criança num Waldorf, não vai rolar, né? Então, como que eu consigo orientar essa mãe e indicar e perceber a melhor metodologia para o meu filho? Isso é uma pergunta bem difícil de ser respondida. São vários testes, não são? Exatamente. O que acaba acontecendo, você tem que respeitar muito o jeito do seu filho. Né? Porque muitas vezes a gente coloca as nossas vontades neles, né? Então, se o seu filho, vamos supor que você é da área de exatas, então você tem o que? Ativado a parte do raciocínio lógico, da matemática, e o seu filho gosta de música, gosta de dança, ele não vai se adaptar muito bem a uma escola tradicional, né? Hoje em dia, na verdade, eu diria que poucos alunos se adaptam bem a uma escola tradicional, né? Porque muitas vezes aquilo fica maçante para o aluno, né? Ele não se solta, não é livre para ele aprender, ele não aprende aquilo que ele realmente quer, né? Então, você tem que sentir. A palavra é essa, não existe dica, não existe bula, você tem que sentir o seu filho, usar essa percepção que mãe consegue. Geralmente tem, a gente geralmente tem esse sentido. Exatamente, porque muitas vezes a gente quer que ele estude na melhor escola daquela determinada cidade, para que ele vá bem num vestibular, para que ele consiga uma faculdade. A gente fica vendo aquelas notas do Enem, né? Ver quem está no topo da lista. Imagina, sua filha tem 6, 7 anos. Olha quanto tempo que ela vai caminhar para aquela escola, para que ela atinja. São 10 anos da vida dela. Será que vale a pena você colocar ela numa escola que ela não vai se sentir bem, que ela não tem essa percepção? Às vezes acaba a escola, facilitam num cursinho, às vezes isso para ela, para a saúde mental dela, para a vida dela vai ser melhor do que ela ficar naquela escola que tem muito tradicional, que ela não se adapta. Então, é essa percepção que eu acho que os pais deveriam ter, sentir os seus filhos. Então, percebam sempre. Agora, outra coisa, Dani, lição de casa. Lição de casa. Eu nunca sei se eu estou ajudando, se eu estou terminando dando... Às vezes, na minha ansiedade, eu termino dando a resposta. Isso, eu acho que tem um monte de mãe que faz isso. Comenta aqui se você faz isso. Aí, às vezes, outro dia eu estava fazendo lição com a Maitê, eu não sei na frente de quem eu estava, agora eu não lembro. Aí a pessoa me deu um toque, falou, para de dar resposta. Isso. E eu, sem querer, sem saber, eu estava dando a resposta. Muitas vezes é importante que, inclusive, a lição de casa não ir sempre correta para a professora. Então, se ela escreve errado ou se ela colocou alguma questão errada, deixa aí errado para a professora. Porque assim a professora consegue perceber qual é a dificuldade daquele aluno. Né? Para poder orientar ali na sala de aula. Exatamente. É muito importante a questão da lição de casa, principalmente para o Fundamental 1, ser próximo aos pais. Os pais estarem presentes. A criança gosta disso.
né? Então, é o momento deles, é o né, momento de atenção. deles, exatamente. Tá. Então, assim, isso é muito importante, tirar um tempinho para fazer a lição de casa com seu filho, né? Ele pede isso, ele solicita isso, pode ser de diversas formas, mas ele solicita isso pra gente. Mas nunca dar a resposta. E mesmo se está indo errado, deixa ir errado. O que é importante é que ela está sendo feita, está sendo dirigida, se comprometeu, entregou na rotina, exatamente, né, ali, participou. Exatamente, porque senão a escola fica sem parâmetro, né? Se aquela criança está conseguindo, se ela conseguiu aprender aquele conteúdo ministrado na sala de aula ou não, né? E tem que ter calma, porque a criança tem um ritmo e a gente tem outro. Exato, então a gente tem que respeitar. Ainda não respondeu esse primeiro exercício. Exato, nossa, isso é tão fácil. Eu faria isso muito mais rápido. Então, assim, a gente tem que respeitar esse tempo da criança. Não pode também ficar fazendo esse tipo de comparação, né, gente? Não é legal. O seu irmão fazia muito mais rápido. Não faz isso, gente, por favor. Agora, deixa eu te perguntar uma outra coisa. Eu percebi que meu filho está com dificuldade, né? Na hora de estudar, o que você indica hoje para nós mães? Vamos supor que ele vai entrar em provas agora nessa semana. Certo. E eu percebo que na escola, a forma de aprendizagem, como é entregue esse conteúdo, não está rolando com o meu filho. Eu consigo, como mãe, ajudá-lo em casa. Consegue. Claro que se eu puder, eu vou procurar ajuda como num espaço da Tutores, por exemplo, que eu tenho pessoas direcionadas para isso que vão aplicar de forma correta. Sim. Mas e eu em casa? Há alguma forma de eu poder ajudar? Porque na minha época, voltando para a minha época, minha mãe tomava o ditado de mim, fazia essas coisas. Agora, e hoje em dia? Como que eu posso ajudar meu filho? De repente ele está aprendendo português, matemática, sei lá o quê. Como que a gente pode trazer outros tipos de dinâmica de estudo em casa? Certo. Primeiro você precisa identificar qual é o perfil de aluno do seu filho. Tá? Então, o seu filho pode ser um aluno visual, que ele gosta de gráficos, que aí você pode utilizar os mapas mentais, os flashcards. E aí é teste mesmo que eu vou fazendo para ele aprender. Isso, assim você aprendeu? Exatamente, esquemas, né? Vamos lá, vamos sentar comigo. Às vezes o seu filho gosta de fazer desenhos, vem com a prova cheia de desenhos, né? A forma como ele consegue ter a concentração dele. Então, utilizar essa qualidade do seu filho para o estudo. Muitas vezes a gente foca muito no defeito, né, do filho, ou naquela dificuldade que ele tem. Não, qual é a qualidade dele? Ele é muito bom em música, ele é muito bom na fala, ele ouve bem. Então, a partir dessa qualidade, você consegue absorver para o estudo. Então, a gente tem aluno que é chamado de visual, aluno que é chamado de auditivo, que ele ouve muito bem, ele costuma falar devagar, ele costuma ouvir bem. Então, uma dica para esse aluno auditivo, pede para ele gravar. Ele vai ler Minha irmã aquele era conteúdo. Auditiva, ela gravava tudo. E ela vai ouvir depois, antes de dormir. Aquilo, a absorção pode ser muito melhor. Já para um aluno visual, que gosta de faz os esquemas ali na folha, faz os esquemas, desenha. Hoje em dia tem os letterings, né? O pensamento visual. Algumas mães falam assim, ela fica perdendo tempo com esse lettering. É extremamente importante, porque naquele momento ela está se concentrando em fazer aquelas letras diferentes. Então, aquela absorção pode ser muito melhor. E treina ali a paciência, né, da criança, que hoje em dia é tudo Eles muito são imediatistas. rápido, né? E fazer... A Dani deu essa dica para mim, a gente está fazendo, é muito legal. É muito legal. Que bom. Agora, Dani, tenho várias perguntas aqui para Dani, se eu pudesse eu ficaria o programa inteiro. Eu lembro que na nossa conversa, agora eu vou trazer um pouquinho, uma outra parte e que eu acho que pode levantar um sinal de alerta em muita gente que está assistindo, o uso do fone. Lembra que você conversou comigo? Sim. Eu até conversei com várias mães que eu conheço e contei para elas, eu falei, olha, fui num lugar, a moça falou isso, vê se não é isso. Diminui. Fala um pouquinho do uso do fone, que hoje em dia, com videogame, tablet, criançada... Quem nunca viu uma criança com fone ali, né? As fonoaudiólogas, né, que são as nossas parceiras, e elas que atuam nessa questão que a gente chama de processamento auditivo central. Então, por diversas vezes, vêm alguns alunos na nossa unidade com dificuldade, aí aquele aluno assim, ele é muito preguiçoso, ele não presta muita atenção, e conforme a gente vai conversando com esse aluno, vai tendo as aulas com ele, a gente percebe que essa preguiça que agora está instalada, não necessariamente é só dele, né? Então, era uma dificuldade que ele tinha para distinguir a atenção. Então, por exemplo, são alunos que não conseguem distinguir a atenção do som. Então, se a professora está falando e o amiguinho do lado também está conversando, aquele som se mistura. E ele já perdeu o conteúdo ali. E aí ele fala, não estou entendendo o que a professora está falando. E aí ele se distrai. Eu falo que vira chavinha. Ou ele fica distraído, né? Ou ele fica hiperativo, que ele quer levantar, porque ele não está conseguindo absorver aquele conteúdo que a professora está passando, né?
O que pode ocasionar isso? Hoje em dia, a questão do processamento auditivo central, ela é nova, uns 15, 20 anos que foi começando a falar sobre isso. Então, assim, não tem muitos artigos científicos que comprovem se é genético, se é a questão do fone, da questão do videogame, mas já existem alguns indícios, né? Então, aquela criança que fica muito tempo no videogame, que está acostumada a ouvir um único som, quando ela chega num ambiente que tem diversos sons, ela não consegue distinguir aquela atenção. Então, ela não foi treinada para distinguir a atenção. Então, por exemplo, aqui, eu estou falando, mas se tivesse um barulho fora, externo, você teria a capacidade de distinguir a atenção e prestar atenção em mim. Essas crianças, muitas vezes, elas não conseguem distinguir essa atenção, então vira um som único. E por isso mesmo que acaba ocorrendo as dificuldades, né? Então, aquele aluno que vem com dificuldade na matemática, no português, às vezes é simplesmente essa questão do processamento auditivo central, que não é a minha área em si, é a área das fonoaudiólogas, que é elas que vão treinar essa criança para isso. Existe tratamento, existe então. tratamento. É um tratamento que é um tratamento físico, não é medicamentoso. Ele dá um retorno relativamente rápido, são 3, 4 meses. E aí depois essa criança, o que ela tem que ser feita? Aí tem que fazer um acompanhamento com ela, para ela retomar aquele conteúdo que provavelmente ela perdeu. Né? E isso aparece quando? Num 6º ano, principalmente, porque a maturação do sistema auditivo se dá de 8 a 9 anos, que se matura isso. Então, a partir dos 9 anos, se aquela criança não está com aquilo realmente maturado de uma forma correta, aí começa a aparecer as dificuldades. Aí, que é como a Dani disse lá no começo, é no 6º ano que aparecem ali as dificuldades. Agora, Dani, na sua vivência, né, com o apoio, aí, com tutores, enfim, eu queria que você contasse pra gente a taxa de sucesso que vocês têm apenas com essa mudança, virando essa chavinha. Isso. Porque às vezes as mães ficam, ele não gosta de estudar, não tem muita dificuldade. E não é isso. Então, e às vezes fala, elas estão falando isso, mas acho que pro meu filho não vai se encaixar. Não se encaixa. Eu queria que você contasse um pouquinho dos sucessos que vocês têm lá e contasse algum caso pra gente. Tá. Se encaixa e dá para fazer em casa. Não precisa ter a tutores próximo. É lógico, quando você tem um aluno que tem muita dificuldade e precisa retomar conteúdo, às vezes uma ajuda ela é bem-vinda. Mas se a criança criar essa rotina, se a mãe estar sempre presente nessa rotina e ela ser sempre estimulada a isso, ela vai ter taxa de sucesso, né? Eu falo, toda criança já nasce cientista, toda criança já nasce ávida do conhecimento, elas sempre querem aprender alguma coisa. E a gente que vai, né? Exatamente, a gente que vai cerceando isso. Ou aquele conteúdo que não, a forma como foi mostrado para ela não atraiu tanto ela fala assim, para que matemática? Mas a matemática tem a sua beleza, a matemática está no corpo, a matemática está na natureza, você entendeu? Então, a forma como a gente ensina isso para a criança, a gente aguça esse conhecimento, né? E isso que a gente pode fazer em casa, né? Se não tem, às vezes, numa escola, você pode executar isso em casa. Mas, o ano passado, nossa taxa foi de 99%. E conseguiram recuperar isso, as notas? A gente teve aí 2 alunos que foram retidos, mas que nos procuraram em outubro, novembro, já estavam com uma situação já bem complicada, né? É lógico, quando aquela criança tem um histórico de dificuldade, se nos procura em fevereiro, março, a possibilidade de melhorar a autoestima dele é fantástica, né? Então, assim, lá a gente não é aula particular. Nós não atuamos com aula particular, atuamos com tutoria. E o que é a tutoria? Ensinar aquele conteúdo que ele está tendo, mas ao mesmo tempo mostrar que ele é capaz. Porque essa criança que tem essa dificuldade, muitas vezes ela não acredita, eu nunca vou aprender matemática, isso daqui não é para mim, isso daqui é para minha amiguinha que tira 10, 8, 9. Nossa, gente, então a gente mexe assim nisso. Né? Então, assim, a forma de estudar. Então, por exemplo, você é muito criativa, você gosta, então o seu lado direito é muito mais desenvolvido. Então, vamos fazer uma conexão com o lado esquerdo para que você consiga alinhar as duas coisas. Os dois, né? Exatamente. Então, gente, é possível. É sempre possível. A criança, se ela é bem educada, não em casa em si, mas se ela tem uma educação escolar que busca sempre a criatividade nela, que é livre, ela que vai buscar aquele conhecimento, ela deslancha. Não tem como. Porque aí você vai dar para ela formas dela conquistar aquele conhecimento diferentes do que a escola propôs. Exatamente. Então, como ela, né, a criança por si só já é curiosa. Exatamente. Né? Como ela já vai ter essa curiosidade inata ali nela, essa vontade de aprender, essa esponjinha que suga tudo, então, ela vai
achar o seu caminho, né? Sabe aquela criança que pergunta, mas como que funciona isso? Ah, isso você não vai entender, mas quando você chegar no ensino médio, vão te explicar direitinho. Não, ela já está te perguntando, né? Não vamos subestimar a capacidade dela, já explica. Você vai ver que isso vai aguçando ela sempre, esse conhecimento, sempre a querer aprender mais. Nossa, Essa isso é é a chave. legal, né? Agora, Dani, pra gente encerrar aqui, eu queria te fazer mais uma pergunta. Você acha bacana, ainda no Fundamental 1, comecinho do 2, no 2 já acho que já é mais normal, mas eu vejo assim, pelo menos na roda ali de pais da escola, eu peço para ela pesquisar sozinha no computador. Então, deixar a criança fazer pesquisas sozinhas no computador, como você vê isso? Para uma criança pensando no Fundi 1, tá? 7, 8, 9 anos. Eu acho que com supervisão sempre melhor, principalmente para essa idade. Né? Porque pode Sim. ser meio perigoso. Sim. Viu, gente? Estava comentando isso com vocês aí esses dias nas redes sociais. Porque a gente não sabe, né? Por mais que a gente trave conteúdos... Exatamente. Não, mas eles sempre dão um jeito do conteúdo aparecer, né? Não tem muito... Infelizmente, né? Infelizmente. Aí agora, outra coisa que eu quero pedir para você. Eu lembro que na nossa conversa você indicou alguns canais de YouTube bacanas para criança assistir. Porque, gente, tem tanto conteúdo. O pessoal fala do YouTube, não deixo. Mas tem tanta coisa legal, dá para usar tanta coisa bacana que dá para usar. Dá para usar para o bem, sim. Para exercitar. Queria que você... dá quantos exemplos você quiser. 1, 2, 3. A gente gosta. Anota aí, gente. Papel e caneta agora ou o celular aí, o bloco de anotações. Tem uma de matemática que é muito legal, que é a Matemática Mia, que é uma jovem recém-formada da USP, que ela explica de uma forma bem diferenciada da matemática. Matemática? Mania. Isso. Matemática Mania, no YouTube. Isso. Mas ela ensina matemática para qual idade? Para todas as idades. Aí tem vários vídeos lá, ensinando desde o esqueminha de adição, subtração até... E no dia a dia dela também ela vai mostrando, ela fala assim, uma forma geométrica aqui, então assim, no dia a dia ela mostra a matemática no dia a dia, que isso que é muito bacana. Muitas vezes a criança não gosta da matemática porque ela não vê a aplicabilidade daquilo. E a matemática está aqui. Em tudo? Né? Em tudo. Maitê, já pode, daqui a pouco, espera a mamãe terminar, já pode ir para o YouTube Matemática Mania. E aqui eu comentei com você que é a do lettering, que algumas meninas hoje estão fissuradas em letterings e as mães ficam doidas, né? Porque as canetas são caras. As canetas, sim. E elas pedem as canetas, mas é muito bacana, porque essa questão daquela criança que não tem a concentração, isso vai facilitar bastante para ela, que é a Marina Viaboni. Marina Viaboni. Viaboni. Isso. Então, são 2 aí youtubers para vocês investirem na educação das crianças e com certeza, meninos vão gostar de fazer o lettering. E para quem é visual, que a maioria deles hoje em dia são, para estudar também vai ficar mais fácil, né? E tem mais um que chama Arte na Conversa. Esse Arte na Conversa, ele pega o pensamento e coloca de uma forma visual. Então, ensina, vamos supor, eu não sou muito habilidosa com desenho. Então, ela fala, todo mundo sabe desenhar um círculo, uma reta e um quadrado. A partir daí, a gente consegue colocar o seu pensamento numa forma mais visual. Então, ao invés de usar só a escrita, você coloca essas 3 formas geométricas. Lógico, ela dá algumas dicas de como utilizar essas formas geométricas, mas você tira aquela questão da escrita, você faz a ligação do lógico com a criatividade. Gente, eu nunca fiz isso. É bem legal. Depois de velho, pode? Pode fazer também? Claro. Vou fazer isso. É bem legal. Arte na Conversa. É muito bacana também o canal deles. Arte na Conversa. Isso. Adorei. É bem bacana. Gente, olha, foi enriquecedora a entrevista obrigada. de hoje. Acho que foi muito bacana. Acho que vai abrir um leque, um norte aí para muitas mães que estão assistindo. Né? Vamos parar um pouquinho. É claro que a gente tem que observar e investigar se há algum tipo de TDAH, enfim, qualquer tipo de problema, de transtorno. Mas, gente, na maioria das vezes, quantos por cento? 80%? 80% não são. Não são. É só a forma de aprender e também porque eles mudaram muito, né? Até ali os anos 90, a gente não acompanha. Né? Era uma coisa ali na nossa época. Agora, hoje, eu fico vendo, contei para vocês da última reunião, né, gente? Pesquei ali na sala de aula. Então, é muito diferente. A gente tem que tentar ajudar um pouquinho aí as nossas crianças, por mais que não seja algo muito natural pra gente, porque não foi assim ali atrás. Tem que estudar, né? Não tem jeito. Para ser pai tem que estudar, não tem jeito. Não tem jeito, né? Muito bom, a gente vai voltar a estudar então. Pode ficar tranquilo, gente, que nós somos mamães aplicadas aqui no ABC das Mães. Obrigada, viu, Dani? Eu que agradeço, que você deixe de novo todas as redes. Quem quiser te chamar, se quiser deixar contato, telefone, e-mail, pode deixar. Pode me chamar, então é Tutores Santo André, bairro Jardim. Tá. Tem tanto no Facebook quanto no Instagram. Tem também a unidade de São Caetano, que é com as meninas a Mariana e a Luciana, podem chamar elas também. E é isso, só
Só, mandar uma precisou, mensagem. gente, busque ajuda. Exatamente. Tá bom? E vai vendo aí os vídeos, se inteirando, como a Dani falou. Obrigada mais uma vez, Imagina, eu que agradeço, Dani, a todos Cláudia. vocês. Dá um Obrigada. beijo a todo mundo por mim. Sim, pode deixar. Gente, o nosso programa vai ficando por aqui. Deixa eu agradecer a todas vocês, a audiência, pedir para vocês compartilharem o nosso programa, porque esse conteúdo de hoje pode mudar a vida escolar de muitas crianças, né? Fazer com que elas acreditem no seu potencial e vejam que são capazes, sim, de aprender matemática, português, história, geografia, o que quer que seja, não importa, tá bom? Quero agradecer ao meu cenário, Lustres Irie, a especialista também aqui por todo o cenário, Maluf Ferraz, as nossas arquitetas lindas. E sabe quem eu quero agradecer também? Diniz Presentes. Gente, vocês acreditam? Estamos em setembro e a loja já está no clima de Natal. Uma loucura aquela Diniz Presentes. Quero mandar um beijo para todas as meninas da Diniz, Marlene especialmente, e dizer que em breve eu vou mostrar as lindezas de Natal que a Diniz vai oferecer aí para vocês, tá bom? Mais uma vez, obrigada pela audiência. Não esquece, como eu já disse, de compartilhar o nosso programa e fiquem coladinhas nos stories, porque semana que vem, gente, tem Egito e Emirados Árabes para vocês por lá. Vou trazer muito conteúdo para vocês aí também. De novo, borboletinha no programa, gente. Socorro. Vou ficando por aqui. Um beijo, fiquem com Deus e até o próximo programa.